Olá a todos, nesse vídeo nós vamos verificar o que caiu na prova da Unesp de Tupã, que aconteceu, não me lembro a data, deixa eu ver aqui o e-mail, vamos ver aqui o edital, que aconteceu, data, cronograma, que aconteceu há um tempo atrás, no qual eu participei também, a aplicação da prova de redação dissertativa no dia 16/2 e a prova prática, que foi definido logo adiante. Então, a prova de redação e dissertativa aconteceu dia 16/2. Vamos ver o que caiu na prova prática, né? Só lembrando aqui, o mentorado aqui foi o Daniel Silva, né? Um abraço aí para o Daniel. Obrigado por confiar no trabalho. E parabéns pela colocação mais uma vez, né? Aqui no e-mail inicial, ele manda aqui, dando boa noite. Estudei algumas questões de vocês no YouTube. E agora vou para a prova prática da Unesp de Tupã, no cargo de assistente de suporte acadêmico 2, eletroeletrônica, pedindo aqui uma aula online com temas práticos importantes, né, para ele se preparar para a prova prática, né? Lembrando que não há como saber o que haveria na prova prática, mas, de acordo com o edital, iria cair tudo aquilo que estava lá nos conhecimentos específicos e as próprias questões também davam uma breve dica do que poderia cair com questões práticas na teoria, né, na prova objetiva, com questões de experiências, etc. Então, foi usado essa abordagem do que poderia cair, né? Só lembrando aqui, algumas estatísticas, houve 101 candidaturas, num total de uma vaga, 101 para 1, né? A classificação aí dos 10 primeiros é essa que você está vendo na tela. Repara aqui que eu fiquei na colocação, são 10, né? Fiquei na colocação oitava, na oitava colocação. Houve uma correção aqui na colocação. Em ordem alfabética geral, você tem, convocados para a prova prática. Então, aqui, 14 de setembro de 2025 foi a prova prática. No caso do Daniel, foi no dia 13 de setembro, um dia antes. Foi quando ele fez a prova aí. O que foi abordado no nosso treinamento? O laboratório da Unesp. Para quem não viu, pesquise aí no canal. Toda a aula que foi dada, todo o treinamento que foi dado, está disponível aí no canal. Só pesquisar aí treinamento prova prática da Unesp de Tupã no canal. Então caiu o que foi abordado no nosso treinamento, o laboratório da Unesp, a grade curricular de graduação, que envolve tais equipamentos e infraestrutura, por exemplo, circuitos elétricos, está na grade de um dos cursos que a Unesp oferece de graduação. Então, quais equipamentos e que tipo de laboratório seria necessário para fazer para preparar essa aula, né? Lembrando que essa é a função do assistente de suporte acadêmico 2, preparar o laboratório e a parte prática, experimental para os alunos. Então, o que seria necessário para fazer circuitos elétricos? Então, mais uma pista aí para a gente tentar adivinhar. Mostramos atividades e ensaios passados dos alunos, EPIs na aula prática, o que o perfil avaliador gosta e se atrai, postura e boas práticas, roteiro dos ensaios para ensaios, considerações gerais e dicas internas. E aí, fechamos aí. Vamos então ouvir agora, eu preparei aqui os áudios de WhatsApp, depois que eu perguntei para o Daniel o que caiu, vamos ouvir aqui um áudio aqui. O que caiu? É assim, Carl. Eu, para mim, foi assim menos pior do que eu imaginava. Meu medo era chegar lá e não ter nenhuma noção do que eles pediriam para fazer, né? Porque como eu vi com você que era muito conteúdo e eu já não estava bem, estava doente. O Daniel, infelizmente, passou por uma doença, por um problema de saúde nesse tempo, mas conseguiu. Então esse era meu medo. Mas o que eles passaram de prática foi envolvendo Arduino, envolvendo protoboard, então alguma noção eu tinha. Então vamos lá, o que caiu? Caiu Arduino e caiu protoboard, provavelmente montagem de circuitos. Vamos ouvir mais aí. E isso é algo, como é que eu posso dizer, surpreendente, né, para o concurso da Unesp de Tupã.
porque a gente esperava uma coisa mais tradicional, né? O osciloscópio, o multímetro. O protoboard com os circuitinhos já era esperado. Agora, o Arduino, para você ver que a missão de prototipagem rápida do Arduino, você se preocupar com o projeto e não com o hardware, veio de encontro a todas as áreas, né? E todos os setores estão usando o Arduino. Então, o Arduino, para mim, tanto para ele também quanto para mim, foi uma surpresa, né? Só um background aí do Daniel. Ele é pedagogo, né, da aula de robótica numa certa escola que ele conversou comigo. Então ele já tinha mais ou menos essa noção do Arduino. Mais um ponto para ele. Então aí, Arduino, protoboard, vamos ouvir aí como é que foi o teste. Não consegui executar 100%, mas consegui fazer alguma coisa ali. Tinha uma questão com motor de passo, Aí caiu motores de passo controlado com Arduino. que tinha um circuito de motor de passo, aí tinha que fazer a ligação no Arduino, rodar o código. Então você tinha que também fazer a ligação do Arduino no motor de passo. Lembrando que, obviamente, deve ter algum drive aí no meio do caminho, porque não pode ligar direto, né? O motor de passo no Arduino. Para ele conseguir executar o programa. Depois eles pediam para fazer eles forneciam o código, né? O código era fornecido, então, nesse teste com o motor de passo, e realmente o código mais simples de motor de passo é levemente complexo. Então, parabéns aí aos avaliadores que forneceram o código e pediram para eles fazer uma modificação pequena no código. Vamos ver se ele fala. Pediam para fazer uma alteração nesse código. Então, tinha isso aí. Há uma outra, montar um circuito com push button para LED, e montar o circuito e fazer a programação. Ah, e a programação pedida para o Arduino era simples, né? Montar um push button com LED, utilizando o protoboard, fazer as ligações necessárias, né? Colocar um resistor de pull up, pull down, ou se não utilizar ele fisicamente, colocar ele no código, fazer a lógica, né? Quando eu apertar o botão ele acende, ou fazer uma lógica toggle, né? Apertei e soltei, ele acende, apertei e soltei, ele desliga, porque se você só colocar se digital write high, ele acende só quando você estiver apertando, por exemplo, que ele vai acender. Né? Então, temos aí essa aplicação aí. Você escreveu um código simples para ele acionar um LED com Arduino. E a ligação entre o Arduino e o LED, provavelmente usando o protoboard. No Arduino. E também acho que foram 3 questões. Uma era para fazer cálculo de resistência. Então também houve questões teóricas ali na prova prática, né? Ali na bancada. Cálculo de resistência equivalente, por exemplo. Vamos ver os outros. Então, foi isso. Tudo ali envolvendo Arduino, fora essa da resistência, que foi mais teórica, né? Mas você usava ela lá na questão do Arduino. Então provavelmente precisava calcular um resistor. Por exemplo, calcular um resistor para o LED. Aí você fazia uma conta lá e calculava essa resistência. Então você vê que na prova prática da Unesp de Tupã, para assistente de suporte acadêmico 2, área de eletroeletrônica, foi mais um mundo do Arduino aí. Controlar as coisas com o Arduino, programar o Arduino e fazer modificações em código já prontos com Arduino. É basicamente isso que caiu na prova prática da Unesp de Tupã. De 13 de setembro qual foi a data mesmo? De 13 de setembro de 2025. De 13 e 14 de setembro de 2025. Então, foi isso, cara. Basicamente. Mas, pô, que pena que você não veio. Eu acabei não indo, né? Porque eu só precisava saber as colocações e o que ia cair na prova, né? Mas na prática acabei não indo, não. Esperando aí o Daniel, o mentorado aí, ouvir, ver e dar o feedback depois. Vamos aqui ouvir o outro áudio dele, falando sobre a prova do dia. Eu levei um tempinho para acostumar com o Arduino, né? Que eu sou acostumado com o Uno. Lá eles usaram o Mega. Importante, hein? A maioria das pessoas realmente a primeira experiência com o Arduino é o Uno. Então, na Unesp de Tupã, eles usam o Arduino Mega. Então, primeira vez que eu vi pessoalmente o Arduino Mega.
Mas foi legal, cara, assim, pra experiência, pra mim, achei muito proveitosa. Tanto essa prova prática, como a monitoria com você, que me motivou a estudar mais agora, viu? Ah, muito obrigado, agradeço aí, Daniel. Muito obrigado. E fica aí a dica também, né, para quem faz experiências com Arduino, quer aprender mais, aprenda tudo sobre o universo do Arduino, inclusive módulos, programas, ferramentas, APIs, etc. E sempre aprenda mais de uma placa, né? Sempre que tiver aí um dinheirinho sobrando, puder fazer esse investimento, faça esse treino em várias placas, Arduino Nano, Mega, o ESP32, né? Que tem a integração com Wi-Fi, Bluetooth, tem dois núcleos, é um processador mais potente, né? É um microcontrolador com dois núcleos de processamento. Então, sempre que possível, treine mais de uma placa, conheça os principais módulos, como programar eles, etc. E estamos aí para ajudar essa mentoria aí para concursos públicos de assistente de suporte acadêmico, concursos públicos na área técnica, elétrica e eletrônica e eletroeletrônica. Vamos ouvir o último áudio aí do Daniel. Esse último não tá dando erro. Mas, antes desse vídeo, eu já fiz o upload desses três no Gemini e pedi para ele fazer o resumo para a gente, né? Então, o que caiu aqui na prova? Plataforma do Arduino, uso prático do microcontrolador em conjunto com o protoboard. Hardware específico, utilização do Arduino Mega, o candidato estava acostumado com o modelo Uno. Motor de passo, montagem no circuito, ligação no Arduino e execução do código. Manipulação do código, realização de alterações em códigos fornecidos pelos avaliadores. Circuito de LED, montagem e programação do circuito utilizando push button. Para acionamento, cálculo de resistência e questão teórica sobre resistores aplicado ao contexto do projeto no Arduino. A impressão do candidato, né, do nosso amigo Daniel, alívio, a experiência foi menos pior do que ele imaginava, realmente a gente pegou um pouco pesado o treinamento, né, abordamos tudo, laboratório da Unesp, falamos até de osciloscópio, né, mas chegou lá, era um Arduino. Superação, ele estava doente e temia não ter noção do conteúdo, mas conseguiu realizar as tarefas. Adaptação, sentiu dificuldade com o Mega, já que só conhecia o Uno pessoalmente. Diz do rigor de avaliação, notou que os avaliadores observam tudo. Aquilo que a gente falou no treinamento, os avaliadores eles observam tudo. Inclusive a maneira que você coloca as coisas na mesa, como você se porta, como você se fala, questões de segurança, boas práticas na experiência, não é verdade? Aquilo que a gente falou no treinamento disponível aí, a aula no YouTube do nosso canal. A execução técnica até a forma como o candidato manuseia os componentes da bancada, exato. Gratidão, destacou que a monitoria feita com você, Caio, ele leu Caio, né, mas na verdade é Carl, foi essencial para a sua confiança e motivação. E expectativa, esperando conseguir a classificação, embora demonstre humildade caso o resultado não seja esperado. E aí, ela sempre falando essa típica frase de inteligência artificial. Então tá aí o que caiu na prova prática da Unesp de Tupã. Caiu aí Arduino, motor de passo, código pronto, modificação em código pronto, escrita de código simples, como por exemplo acender um LED com push button, montagem protoboard e um pequeno cálculo de projeto ali no caso calcular uma resistência em relação àquele circuito ali montado, né? Se esse foi o único circuito, eu imagino que talvez tenha sido, que tenha sido talvez o cálculo da resistência para o LED. Né? Então, tá aí o conteúdo da prova prática da Unesp de Tupã. E se você quer estudar conosco, garantir a sua classificação aí, lembrando aqui o meu nome aqui, ó, classificado também. No dia eu não fui, porque o objetivo é só conhecer a prova, no meu caso. Tá aqui o nosso aluno Daniel Santos da Silva aqui, bem colocado. Se você quer treinar com a gente, mande aí mensagem no e-mail abaixo e mandando o seu interesse, qual concurso você quer prestar, que com certeza nós iremos te ajudar. E também está na descrição do vídeo o resumo do que caiu na prova prática da Unesp de Tupã. Acompanhe o canal, se inscreva, que teremos mais novidades aí em relação a concursos públicos também.